Divino Mestre Jesus, envolva nossos corações para que possamos compreender que as palavras de Jesus, como diz o apóstolo Pedro, são palavras de vida eterna. Todas as palavras que saíram da boca santa de Jesus têm uma profundidade que nós vamos levar muitas existências para alcançarmos esse entendimento, porque nós temos um entendimento ainda muito rasteiro. Nós ainda compreendemos Jesus como sendo chefe de uma religião, como sendo representante de uma religião, quando é completamente enganosa essa percepção. Jesus é o Cristo planetário, é aquele responsável diante de Deus pela condução de todos os espíritos que se encontram abrigados nos dois planos da vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual, que habita o planeta Terra. Se nós analisarmos aquilo que o benfeitor Emmanuel nos fala num livro chamado A Caminho da Luz, nesse livro Emmanuel diz que apenas 1/3 da humanidade envolvida no planeta Terra está encarnada, apenas 1/3. Se nós analisarmos que hoje existe cerca de 8 bilhões de pessoas no planeta, então teoricamente teríamos mais 16 bilhões na espiritualidade, totalizando algo em torno de 24, 25 bilhões de espíritos agrupados com um progresso moral aqui na Terra. E aí a gente acha que Jesus é apenas de determinado grupo de religião, quando a gente está completamente enganado. Jesus, ele é o representante de Deus para o planeta. Mesmo que você não acredite nele, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em Jesus, o amor dele transcende essas picuinhas da vida material, essas coisinhas de birrinha, de criança, né? Ah, não falou que eu gosto, eu tô de mal. Aí só falta trocar dedinho. Antigamente era assim, né? Se olha, se cortar aqui, nunca mais fala comigo. A gente ainda quer fazer esse trato da infantilidade com Jesus, e não é possível. O mestre, lá em Eclesiastes, tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz que o Messias, ele conhece todas as suas ovelhas pelo nome, assim como Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Acho uma simbologia tão bonita isso, né? Que Jesus é o pastor das nossas almas. Nós somos ovelhas do seu rebanho. E ele afirma que chegará o dia que será um só rebanho e um só pastor. Se tivermos essa consciência, nós vamos acabar com essas separações religiosas, não é? Essas discriminações que existem, ou então aquilo que dói no coração da gente quando assistimos o aspecto da intolerância religiosa. Se o irmão entende que a forma dele manifestar a religiosidade dele é colocando uma alguidade na esquina com alimentos, com ele que ele entende ser necessário, que ele siga a jornada dele. Se o irmão entende que acendendo uma vela para os seus amores que estão no plano espiritual vai ajudar, que acenda a vela. Assim como nós entendemos que vir à casa espírita para escutar uma palestra, para receber um passe, beber uma água fluidificada, vai nos ajudar. Ajuda. Não resolve nossos problemas, mas ajuda pra caramba. Porque o meu problema, quem vai resolver sou eu, na mudança do meu comportamento. Nós, os seres humanos, temos hábitos meio incríveis. Nós cometemos as mesmas atitudes esperando resultado diferente. A saída é por ali. Eu sinto que eu quero sair por aqui. Vou estou de cara na parede. Volto. Não, mas eu vou sair por ali. Vai adiantar a minha insistência? Não. Ali não tem passagem. Eu tenho que ir por lá. Então a proposta da doutrina espírita é esse entendimento. Se o que você está fazendo até hoje não deu bom resultado, você tem que mudar a sua conduta. Se até hoje eu ainda não consigo compreender a extensão do carinho que meu pai, minha mãe, meus filhos, ou eu sendo filho, tenho pelos meus pais, mas eu ainda não consigo expressar isso de uma forma que eles entendam, então eu tenho que mudar meu comportamento.
Porque eu sou de uma geração que, se eu respondesse a minha mãe, ela avisava logo, vai ficar sem 2 dentes na boca. Não era assim, antigamente? Antigamente, se eu chamasse o nome da minha mãe, já está no plano espiritual há muitos anos, o nome dela é Dalva. Se eu falasse, ô Dalva, vem aqui, eu falava e corria, porque quem chegava primeiro era a vassoura, né? Porque bater com chinelo é para os fracos. Mãe raiz batia com vassoura, com vara de goiabeira, né? Ou o que estivesse na mão. Eu não cresci nem um pouquinho traumatizado, nada disso. Eu sinto uma falta danada da mão daquela velha na minha cara. Entende? Então nós temos que começar a pensar em mudar comportamento, não dá para repetir os mesmos atos, achando que a vida por si só, ou como algumas pessoas dizem, do nada vai mudar. Não existe o nada, não existe o acaso. Tudo obedece a uma lei cronológica criada por Deus. Que Jesus fala para a gente em determinado momento, no aspecto da lei do livre-arbítrio, quando ele diz, vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. Se eu escolho o caminho errado, por que eu vou culpar Deus que eu estou sendo infeliz? A responsabilidade de quem? De Deus ou minha? Então, esse nível de consciência que a doutrina traz para nós, porque nós temos o hábito de reclamar de tudo. Ninguém aguenta esse calor. Não fica lavado, não dá vontade de fazer nada. Mas não para de chover, Jorge, que absurdo. Olha a chuva que está caindo, tanta gente coitada com casa lá brigando de desabar por causa da chuva. Mas também ficar sem chover uma semana é aqui. Então a gente sempre tem motivos para reclamar de todas as situações. Mas a proposta do Evangelho de Jesus é a nossa mudança de comportamento. Não adianta eu querer mudar o próximo. Eu posso querer, por muito amar a Vera, eu posso querer mudar a Vera. É brincadeirinha, eu te amo, não fica sério, mas eu não vou conseguir mudar nenhuma vírgula na vida da Vera, portanto que eu goste dela. Agora, a minha vida eu modifico a hora que eu entender. Na hora que eu cismar, eu modifico. Eu fumei durante 40 anos. E chegou um momento da minha existência, vi meu pai e minha mãe e 2 irmãos desencarnar por causa do cigarro, né? Meu pai e minha mãe com câncer, minha irmã teve um AVC, porque entupiu tudo quanto é veia, meu irmão teve um problema também de entupimento, e todos desencarnarem por causa do cigarro. Agora é muita burrice continuar fumando, né? É muita falta de senso. Porque o problema que eu percebi é que eu fumando, eu ia causar, claro, sofrimento para mim, porque é inevitável. O cigarro vai trazer malefícios consideráveis. Mas eu ia trazer muito mais sofrimento para minha esposa, para minhas filhas, para os meus amigos, de me ver definhando por causa de um vício. Então o que era mais lógico fazer? Fácil? Não. Se vício fosse fácil de parar, não era vício, era mania. Vício, todo ele, gera uma dificuldade muito grande para você se libertar dele. E a liberdade do vício é uma eterna vigilância. É você estar permanentemente consciente que você não quer voltar a praticar aquelas ações que te levam, às vezes, a muito sofrimento. Alguém pode mudar por você? Não. Então tem 12 anos que eu parei de fumar, graças a Deus. Tomei vergonha na cara, queria falar a minha irmã, né? Tomei vergonha na cara. Mas a proposta de mudança tem que ser íntima, sabe? Tem que ser muito íntima. Nós estamos aqui hoje na casa de Teresa de Jesus e todos nós viemos com o mesmo objetivo, de sair daqui melhor do que nós entramos. Todos nós temos esse mesmo, cada um ao seu entendimento, porque não tem uma régua que vá medir se estamos bem ou mal de acordo com aquela régua, não existe, ela é individual. E nesse propósito de querer sair daqui melhor, nós temos que estudar o Evangelho de Jesus. A proposta do Mestre é de entendimento, não é de imposição. Não, Jesus manda fazer isso, é mentira. Você pode pegar o Evangelho de Jesus anotado por Marcos,
Ele diz para todos nós: se quiseres vir após mim, ou seja, se quiser me seguir, se quiser, é condicionante, eu faço se eu quiser, realmente. Se quiser vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. São difíceis essas propostas de Jesus. Negar a nós mesmos é abandonar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Não, eu não sou orgulhoso, eu tenho uma opinião forte. Não, é orgulho sim. Eu não sou egoísta, eu tenho amor próprio, é egoísmo sim. Porque o nosso entendimento acerca do orgulho e do egoísmo ainda está recheado da fantasia do nosso entendimento. Poxa, o cara me pediu ali R$5, eu estou com 10 só. Tu vai para onde? Eu vou para casa. E amanhã, tu vai sair para trabalhar? Não, amanhã é sábado, no trabalho, eu vou dar 5 pro cara. E amanhã? Como é que eu vou nem se eu precisar amanhã? Esse se eu precisar, tira de nós a intenção de ajudar agora. Porque Jesus fala assim para a gente: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava preso e doente, foste me ver. Como fizemos isso antes? Quando fizeste ao mais pequenino. Então, o mais pequenino não é aquele que não tem nada, não, é aquele que está na tua frente naquele momento. A oportunidade de ajudar é única, é aquela. Quantas das vezes a gente está parado, quem tem carro, para no final, e vem lá um menino, ou fazendo uma lavagem, ou vendendo alguma coisa, e a gente fecha o vidro do carro rapidinho e olha para o lado oposto. Aí chega aqui, meu irmão samaritano quer dar paz. Sabe? Chega aqui, eu vou falar igual nossos irmãos protestantes: é paz do Senhor, irmão. A paz é um sentimento interno e imexível. Ninguém, uma vez que eu tenha a paz íntima, ninguém tira essa paz de mim. Por isso que alguém fala assim: a NET, eu estava bem, NET chegou e me tirou a minha paz. Mentira, eu nunca tive paz. Eu não tive. E se eu tiver paz, a NET vai chegar, vai chutar minha caneta, ainda vou falar que não doeu, porque ela é menor do que eu, mas é um sentimento íntimo, é uma criação nossa, que ninguém tem como interferir. Na proposta do tema de hoje, pode marcar agora para começar, tá? Vai começar, foi só um bate-papo. Cada 10 horas, né? 10 horas. Gosto assim. 10 horas. Na conversa de hoje, nós estamos estudando, está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e está anotado por Marcos e Mateus. E tem essa citação do Evangelho: tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer suas refeições. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras fortes de Jesus, né? Mas a gente tem que entender o contexto que o mestre fala isso para a gente. Não é como diz que eles estavam, tendo vindo para cá, a essa época Jesus morava na casa de Pedro, em Cafarnaum. E Jesus não andava sozinho. Ele andava, tinha um batalhão atrás dele. Tinha os discípulos e tinham mais inúmeros seguidores dele. E quando chegava numa casa, devia bater um desespero na casa, na dona da casa, né? Chegar 50 pessoas, de repente, ter que alimentar todo mundo. Deve ser um desesperador essa situação. E foi nesse momento aqui que teve um outro caso muito falado no Evangelho, é quando desceram um homem
viraram o telhado, o homem desceu pela cama, né? E Jesus diz, em verdade, não vi em toda Jerusalém uma fé igual. Levanta, toma tua cama e vai embora. E o levantou e foi embora mesmo. Foi na casa de Pedro também. Então imagina como é que estava a sogra de Pedro, né? Vendo aquela bagunça toda dentro de casa. Mas eu chega todos os parentes sem avisar a casa da gente. Aí bate o desespero, você pensa, só tem um quilo de arroz, a carne não vai dar mesmo, né? Você começa a fazer conta mentalmente e sabe que não tem dinheiro para comprar mais. Aí é que chega, aí que a encrenca começa, né? Então, naquele momento ali, estava esse tumulto. Estamos hoje aqui, conversando sobre o Evangelho de Jesus. Imagina se a Lisnete vem lá de fora e fala assim, Evandro, tua esposa e tuas filhas estão ali fora, querem que tu vá lá falar com eles agora. Vocês acham que eu ia ou mandava esperar terminar a nossa conversa? Não seria falta de respeito com vocês se eu parasse tudo para ir lá e aí minha esposa chegava lá e falava assim, não, porque eu quero a chave do carro, porque eu tenho que ir embora, eu tenho que ir no mercado. A pessoa, aí que cara que eu ia voltar aqui? Bem, gente, aonde nós paramos? Não, se não há uma lógica nessa atitude hoje, imagina aquela época que tinha, segundo os historiadores, aproximadamente em torno da casa de Pedro, 180 pessoas, querendo ver Jesus, tocar nele, falar com ele, pedir um socorro a ele. Imagina se Jesus para tudo para atender Maria e os seus irmãos. Mas, Jesus tinha irmão? Tinha sim. Não, o problema não aconteceu não. Com que idade Maria casou com José, vocês sabem? Teorema de chutar. 14 anos tinha Maria, quando ela foi dada em casamento a José. José, na época que ele casou, ele era viúvo, isso aí a gente sabe. A época que ele casou com Maria, ele estava entre 45 a 50 anos. Viúvo, e do seu casamento ele teve 5 filhos. Aquela época, a época de Jesus, não existia o termo afilhado, nem o termo enteado. Não existia essas palavras. O hebraico e o aramaico eram línguas muito pobres de vocábulos. Então, se Maria casou com José e José tinha 5 filhos, aqueles 5 filhos eram o que de Maria? Filhos. Porque Maria só teve um, que foi Jesus. Tá? Mas se Jesus teve irmãos, não teve irmão, porque era filho de José, então tinha eles por irmãos. E Maria tinha eles, e ela era respeitada, apesar de ser jovem, era respeitada como a mãe deles. Isso que eu acho interessante naquela cultura. Hoje em dia a gente separa a casa de novo para poder ter uma encrenca de fazer, né? O filho e a filha, entendeu? O padrasto, a madrasta, o nome já é feio. Padrasto, madrasta, parece que é a história da Branca de Neve, né? O meu primeiro casamento não deu certo e eu compreendo, me aturar não é fácil. A minha primeira esposa, a gente separou. Aí casei com a Ivana. Aí eu já trouxe 4 na bagagem, né? 4 filhos. A Ivana esperta só tinha 1. Aí eu falo que eu sou bom drástico do meu enteado, do Felipe, e ela é boa drástica das minhas filhas. Aí fica melhor, que madrasta, padrasta é um peso muito grande. Naquela época não existia essa terminologia. Então, para toda a sociedade, os filhos de José eram realmente filhos de Maria. Não tinha nenhum problema quanto a isso. Porque as pessoas ficam discutindo o sexo dos anjos, né? Não eram filhos de Maria, era só filho de José. Hoje o entendimento é assim, hoje a terminologia é assim, naquela época não era. Quer ver outra terminologia que existia na época, que Jesus falou? Se você não odiar pai, mãe, irmão, irmã, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Como é que eu vou odiar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã? Não. Aí o que quer dizer o termo ódio no grego? Que o evangelho foi escrito em grego, não tem evangelho escrito em hebraico e aramaico, não tem, só em grego. O que quer dizer ódio em grego? Amar menos. Aí na tradução, o ódio
quadrado mais 2 vogais e ficou ódio. Então, mas o sentimento de ódio é o mesmo que amar menos? Não. Então, essa incompreensão da terminologia da época que levou muita gente a entender que Jesus não estava muito bem na cabeça quando ele falou que quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Não foi uma expressão de desprezo, mas de situação do momento. Se você está trabalhando no teu horário de trabalho e alguém chega perto de você e fala assim, ó, tua mãe está lá fora, quer falar contigo, o que tu vai pensar? O mundo está acabando. Né? A minha mãe vem na porta do meu trabalho para falar comigo, o mundo está acabando. Aí chega lá, a mãe fala assim, essa vê se você chegou bem. No outro dia ela chega lá de novo e manda te chamar, tu vai? Não, porque você entende que não é algo que justifique você deixar de fazer o que está fazendo para atender. Lembra aqui no texto que diz que os seus parentes disseram que ele perdera o espírito. O que isso quer dizer? Está louco. Porque o que ele trazia de ensinamento contrariava a lei de Deus? Não, contrariava o sinédrio, contrariava os governantes da época, os sacerdotes da época. E quando você começa a trazer informações que você esclarece o povo, aqueles que estão no comando, estão no domínio, não aceitam isso. Quer ver uma coisa que muita gente fica desesperada? Quando a gente afirma categoricamente que a morte não existe. Não é que morreu, acabou, vai para o inferno, vai para o céu. Não existe esse determinismo na lei de Deus. O que nós chamamos de morte é transformação, porque o que é eterno, o que é imortal, sou eu, o espírito, e não esse corpo aqui. Esse corpo aqui vai para o cemitério, não sei. Porque uma vez eu falei para minhas filhas, eu falei assim, olha, quando o papai desencarnar, o papai queria ser cremado. Aí a mais velha falou assim, pai, se tu já não manda em tu agora, imagina depois de morto. Eu falei, mesmo, deixa pra lá, vocês fazem bem entender. Mas eu, a minha essência, isso que está raciocinando, conversando com vocês, não morre. Não morre. Porque são palavras de Jesus. A gente não acredita em Jesus. Não confia que ele é o Cristo de Deus. Ele diz, aquele que crê em mim não morre jamais. Ele vai mentir pra gente? Não há possibilidade. Então, esse momento, quando chegam e falam que ele tinha perdido o espírito, ou traduzido para a linguagem de hoje, que ele perdeu o juízo, é a mesma coisa. Terminar aqui a sessão, eu vou ali para trás da mesa, eu vou conversar com os espíritos que estão ali. Estão vendo? E se eu parar ali para conversar com eles, vocês vão achar que eu estou bem ou estou doidão? Nós estamos ali. Estamos ali, tem 8 espíritos ali, acompanhando o nosso estudo. O fato de eu estar vendo não me coloca na condição de insanidade. E o fato de vocês não estarem vendo não coloca vocês como ignorantes de tudo. Então é a mesma proposta que Jesus nos faz nessa colocação de que a gente tem que dar mais atenção ao que o outro fala do que o que eu sinto. E o que Jesus sentia naquele momento, que ele tinha que continuar esclarecendo o povo. Se ele para de atender as pessoas para ir atender a sua mãe e seus irmãos, vocês acham que ele devia deixar de voltar para continuar a sua pregação, os seus ensinamentos? Claro que não. Então, não é que Jesus desprezou Maria ou desprezou os irmãos dele, nada disso. É que no momento não havia possibilidade de ele relacionar-se com os seus parentes em função do momento. Muitas das vezes as pessoas falam assim, não, mas Jesus não chamava Maria de mãe. Não. Como é que a gente chamava a nossa mãe antigamente? De você ou de senhora? Hoje em dia. E quando o filho chama você, mãe ou pai, de você, você se sente ofendida por isso? Entende que é uma linguagem natural de hoje, porque não é o tratamento que vai simbolizar o respeito, não é? Às vezes, muitas das vezes, eu já assisti isso, filho chamar a mãe de senhora e xingar ela, mandar ela para um lugar ruim. Eu assisti isso. E eu já vi filho chamando mãe e pai de você e está carinhosamente atendendo às necessidades da mãe. À época de Jesus, o termo mulher era a forma carinhosa de tratar a mãe.
Não era nenhum tipo de desprestígio, sabe? Era um termo normal. O mestre na cruz falou o quê? João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Era um termo mais carinhoso. Hoje em dia Não, hoje em dia dá uma conotação. Muitas das vezes, quando o homem chega para a sua esposa e fala assim, ô mulher, normalmente vem uma gracinha depois que nenhuma mulher gosta, mas a gente acha que é legal, né? Que o homem não tem bom senso, não. Tipo, a gente perde um pouquinho o fio da meada. Então, hoje em dia, quando o homem chama a mulher de mulher, é com tom pejorativo. A época de Jesus, não. Era como chegasse e falasse assim, meu amor, minha mãe querida. Sabe? Era a tecnologia da época. Sabe por que Jesus usava o termo mulher? Porque a mulher, na época de Jesus, não valia nenhum cabelo. Valia 2 cabras. Uma cabra. 2 cabras não é a mesma coisa que um cabelo, em termos de qualidade de serviço a ser prestado. Então a mulher, que ela não tinha nenhum tipo de respeito na sociedade. No templo de Jerusalém, tinha três ambientes bem diversos. Tinha o templo dos gentios, aonde podia entrar qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, podia entrar ali. Até as mulheres podiam entrar ali, no pátio dos gentios. Depois vinha o pátio dos homens. Ali só podia entrar o judeu. E só homem. Se você, sendo brasileiro, chegasse lá e entrasse no pátio dos homens, podia ser morto. Porque era uma blasfêmia. Mulher entrar ali, então, era impossível a mulher entrar ali. Depois tinha o Santo dos Santos. Era uma sala reservada, onde tinha as tábuas da lei, e só o sumo sacerdote podia entrar ali uma vez por ano, no domingo de Páscoa. Uma vez por ano. Para a mulher, para a sociedade hebraica da época, a mulher não tinha direito à voz, ela não podia opinar. Depois que o filho, o homem, chegasse à idade de 12 a 13 anos, a mulher perdia o direito, inclusive, de ser chamada de mãe pelo filho. Ele poderia deixá-la chamar de mãe. E ele poderia ignorar a presença dela em casa. Numa questão de herança, o pai morria, o filho homem passava a ser o chefe da família. A mulher era submissa ao filho mais velho. Então, quando Jesus se refere a Maria como mulher, ele está dizendo, eu respeito ela. Ela é a minha mãe. E você vê ao longo do Evangelho, inúmeros momentos, Jesus traduzindo o seu carinho a Maria. Inúmero. As bodas de Caná, o primeiro grande evento de Jesus, né? E Maria chega perto dele e fala assim, filho, acabou o vinho. Aí ele fala assim, mulher, o que tem eu contigo? Olha que frase, né? Que hoje em dia seria muito pesada um filho falar para a mamãe. Sabe o que ele estava falando para Maria? Mulher, a festa não é nossa. Nós somos convidados. Como é que eu vou resolver isso? Sabe o que Maria fez? Tá bom, é assim que tu me trata? Tu vai ver. Depois tu vai ver. Aí começa a pensar em rogar praga, né? Que não é rogar praga em silêncio, é uma bola. Né? Maria não. Maria fez o quê? Fazer tudo que ele mandava. Foi o que ela falou. E Jesus entendeu que era um carinho a Maria resolver aquela questão. E aí ele mandou trazer 3 bilhas d'água, desse tamanho assim, cheio d'água. Porque casamento naquela época, quem estiver pensando em casar, naquela época o casamento durava uma semana. Você dando comida e bebida para o povo todo. Tá? Porque, sabe que não tinha geladeira aqui, né? Você matava um cordeiro, você tinha que comer ele todo. Mas você vai, né? Lá em casa, eu e Ivano só, que os filhos já estão tudo crescidos, já cada um na sua vida. Eu e Ivano matam um cordeiro, mas como é que ele trouxe para assim? Então você falava que era festa, aniversário, hoje é aniversário do santo, cadê o santo? Está escondido? Está escondido para não pagar bolo para a gente. Malandragem dele inventou um estudo lá em cima só para não pagar o bolo. Aí
quietinho, né? Nós íamos para lá. Agora é ele lá. É plástico. É código, né? Ah, o caminho de lá. Então, aquela época não tinha geladeira. Então, quando você cantava parabéns na tua casa, os vizinhos falavam assim: é festa pra gente, vamos lá. Viu, Sandro? Canta parabéns na tua casa que a gente tirar hoje. É aniversário dele. 18 anos, tem pai? 19? Ficando velho. Então, naquela época, quando Maria pediu a Jesus para que ele tomasse as providências, primeiro que ela sabia que ele podia, não é? E o vinho tem um significado muito importante no Evangelho, que o vinho representa a essência da nossa alma. Porque os Espíritos dizem a Kardec que o bagaço da uva é o corpo, a semente é o perispírito. Agora o vinho, que é o suco da uva, é a essência, é o espírito, é o que nós somos e precisamos depurar nas nossas imperfeições para ir para a adega de Deus. Show. Entende? Então todas as relações de Jesus com Maria foram uma relação de respeito em prol daquela época que ela exercita. Não dá para você pegar uma frase do Evangelho que foi do século do ano 1, né, na época do ano 30 da era cristã, e você querer entender aquela frase hoje, em 2024. Você tem que dar o desconto da tradição daquele povo. Imagina você que hoje tem um filho com 12, 13 anos, aquele pai faz um ritual de passagem, ganha de presente uma espada e uma lança e vai para a guerra. Como é que você ia fazer? A tua filha, com 12 anos, que fez a primeira menstruação, casada com um homem adulto, como é que você ia entender isso hoje em dia? Não é? Não é difícil? Mas aquela tradição era essa. Hoje em dia, ainda em países árabes, ainda se mantém. Tá? No outro dia eu vi a reportagem na internet, a menina de 11 anos estava casando com um homem de 40. E ela conversando com as amigas sobre a noite de núpcia dela. Não é absurdo? Para a nossa sociedade, para nosso entendimento. É um absurdo lá também, mas eles não têm esse entendimento. Como é que você vai fazer? Não é? Lá, nos países árabes, em alguns países árabes, é permitido a poligamia do homem. O homem pode ter mais de tantas mulheres quanto ele puder sustentar. Eu sou a favor disso, desde que as mulheres também possam ter tantos homens como queiram ou possam sustentar. Eu acharia legal. E aí é igualdade de posição, não é? Pode isso? Não. Um homem trai a mulher durante tantos anos. Me perdoe o termo, mas é garanhão. A mulher olha para um outro homem, é prostituta. Então, a nossa tradição, a nossa cultura, ela jamais se adequaria àquele movimento, porque se eu chamo o meu irmão de louco, eu posso ser apedrejado na rua. Hoje em dia, louco é até um elogio. E o cara está loucão, mano. Não é? A época de Jesus, não, estava morte o negócio. Como que você vai querer trazer determinada expressão daquela época e analisar hoje com o pensamento de hoje? Não, você tem que voltar lá atrás, tem que entender lá atrás. Porque o que Jesus quer nos dizer, quando quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é que as parentelas físicas, ou seja, aqueles que nós conquistamos nessa existência, como marido, como esposa, como filho e irmão, são muitas das vezes da parentela corporal. Quer dizer isso? Quando a gente desencarna, não tem mais um vínculo de amor que existia no vínculo físico que nós temos agora. Muitas pessoas, isso daí eu posso afirmar para vocês que acontece assim. Muitas pessoas, quando desencarnam, que o espírito não fala morrer, que morrer dá ideia de finitude, fala desencarnar, deixar de estar encarnado. Muitos espíritos, após a desencarnação, não olham nem para trás. Não se sentem vinculados àqueles que eles deixaram aqui no plano físico. Por quê? Porque a ligação era apenas material. A finalidade
fidelidade é desenvolver um carinho, um respeito, um amor que transcenda a experiência física, mas não quer dizer que seja comum isso. Não quer dizer que seja comum. No livro, se eu não me engano, Obreiro da Vida Eterna, de André Luiz, não tenho certeza. Mas tem uma cena que ficou muito interessante, que estava um benfeitor falando sobre a questão da multiplicidade das existências, né, de reencarnar várias vezes aqui na Terra, e tinha duas senhoras conversando assim. Deve que estamos já no ar aqui? Não, né? Se tiver, eu mudo o nome. Porque fica chato, né? Falar mal do Januário se estivesse presente, né? Conhece, né? Tinha alguma Januário? Não, né? As duas conversando assim, soube que Januário morreu? Aí a outra falou assim, soube? Tô com medo danado de ele vir pra cá e ficar me perseguindo de novo. Aí a outra falou assim, esse é besta, do jeito que ele é ruim, ele vai direto pro umbral. Era a esposa falando do marido. Tem amor? Tem respeito, carinho? As atitudes dele levaram ela a essa conclusão. Não é que ela seja o patinho feio da história, não, porque ela já estava em nosso lar, então ela era gente boa, tá? Ela era gente boa. O Januário, que representa a gente, nós, os homens, é que não soubemos respeitar, amar e compreender a companheira que estava no nosso caminho. Mas ele pensava assim, quando você abraça a passadinha da mulher, não é obrigado a sair de uma. Eu vou defender o homem. O homem se acha tão autossuficiente, né? E a mulher é tão qualquer coisa. Ainda hoje é assim. E Jesus também não se compactuava com esse entendimento, não. Ele depois que ele atendia os homens, ele atendia as mulheres. Isso era incomum naquela época. Porque mulher não tinha direito de falar com um rabino, com um mestre, não tinha direito. Olha o absurdo de uma época que nós vivemos. Não é? Então, o que Jesus quer trazer para a gente, que adianta eu ficar preso, aprisionado a um vínculo material e esquecer que eu sou um espírito imortal? Que esse vínculo, muitas das vezes, se encerra quando o corpo vai para o sepultamento. Quantas mulheres e homens, aí a gente tem que colocar dos dois lados, que literalmente se libertam quando a mulher ou quando o marido desencarna. Literalmente se libertam. Então o que Jesus quer mostrar para a gente, que as dificuldades que nós enfrentamos na vida física, com esse companheiro ou essa companheira, podem ser resultado de atos anteriores, ou pode ser de escolha, que nem a garotada fala, que às vezes tem dedo podre, né, para escolher. Né? Sai com um relacionamento ruim, cai para outro, mas pior ainda. E por quê? Porque a nossa ânsia de ter alguém ao nosso lado, muitas das vezes, nos deixa na dificuldade de saber escolher. Tinha um ditado antigamente, minha mãe falava muito ele, ruim com ele, hoje em dia não cabe mais isso. Ruim com ele porque ele vai em paz. Ou com ela, você vai em paz. Porque homem que é homem, ele tem que assumir a responsabilidade da paternidade. Tem que assumir. Eu vejo lá, eu estou lá com 7 netos agora. 7. Aí nasceu gêmeos agora. 2 meninos lá. O meu genro está se desesperando, porque ele é Uber, motorista de Uber, o bicho roda a noite toda e de manhã está no moleque lá berrando pra caramba e ele tem que estar lá. Porque só a mulher não vai aguentar cuidar de 2 por 4 horas, não é? Então hoje em dia, se o homem não entender que casamento significa parceria, companheirismo, ele roda. Ele roda, porque mulher hoje em dia não aceita mais essa história de que ruim com ele, pior sem ele, não. Ruim com ele, melhor sem ele. Hoje em dia a história mudou. Por quê? Porque a nossa sociedade começou a ver de forma diferente a relação entre os casais. Eu costumo dizer, tem muito jovem aqui não, né? Eu não tenho alma gêmea não, tá, meu filho? Esquece. Tem alma algemada, que você arruma tanta encrenca na vida do outro que você se algema a ela, porque a alma gêmea não tem. Eu já falei para minha esposa, continua beijando o sapo para ver se vira príncipe, mas não tem milagre.
Não tem milagre. Então, hoje em dia, a relação entre os casais ou entre a família tem que ser diferenciada. Você não pode mais estar naquela posição de que você é o bambambam da história e todo mundo tem que te servir. Não é mais isso. O que Jesus quer mostrar para a gente, quando ele questiona quem é minha mãe e quem são meus filhos, é que se seguem os ensinamentos da lei de Deus, são minha mãe e meus irmãos. Porque o mestre fala assim para o jovem, o mancebo rico, né? Senhor, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Aí Jesus responde a ele: segue os mandamentos. E o jovem pergunta: quais? Jesus fala: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem, achando que ele era esperto pra caramba, falou assim: isso eu faço desde que eu cheguei à juventude. Aí Jesus falou: disseste bem, mas se quiseres conquistar a vida eterna, vende tudo que tens, doa aos pobres, pois conquistarás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Quem de nós aqui está disposto a vender tudo que tem, tudo mesmo que tem, para seguir Jesus? Quem de nós? Tem duas calças, vai ficar com uma só. 2 pares de sapato, para a mulher vai ser um desespero, né? Vai ser, o homem ficar com um par só de tênis, dá rola. Agora a mulher ficar com um par só de sandália, vai ter gente dentro do trimelique direto, né? Porque não consegue. Eu falo sempre isso, né, Isabel? Eu falo sempre isso em palestra. Mulher faz curso para na próxima existência vir centopeia. Tem 30 pares de sandália, 20 pares de sapato, só sendo centopeia para poder usar tudo isso. Para homem seria mais fácil isso, se não jogar futebol. Jogar futebol quer ter uma chuteira de cada cor, aí entra na mesma encrenca. Mas quem de nós estaremos dispostos a vender tudo que temos, casa, celular, olha aí, começou a ficar ruim encrenca, né? Celular, quem tem carro, vendeu o carro, dá tudo para os pobres. Mas se o pobre for comprar droga, ou se ele for beber tudo de cachaça, não, se você deu, não é mais teu, é dele, ele faz o que bem entender do dinheiro. Porque se você deu e está tomando conta, você não deu, você emprestou. Dar é você abrir mão da titularidade daquilo que você deu. É como às vezes a gente fala assim, o Jorge chega e fala assim: eu estou com uma preocupação assim, você pode me orientar? Eu dou orientação para ele. Aí ele não segue. A gente fica querendo que o outro siga as nossas instruções, porque fomos nós que demos ou fizemos algo. Não, então Jesus propõe ao jovem: vende tudo que tem. Eu não teria condições de fazer isso que Jesus falou. Eu, Evaldo, não teria condições. Mas aí, o jovem fez o quê? Respondeu o quê para Jesus? Nada, virou as costas e foi embora. Porque a proposta, muitas das vezes, do mestre ainda é inatingível para nós. Ainda é inatingível. Nos pegamos muitas das vezes num vocábulo do Evangelho, mas esquecemos de analisar o seu conteúdo. Se eu tiver que parar as minhas atividades dentro da doutrina espírita para só atender os apelos da minha esposa e da minha filha e dos meus netos, eu não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada. Aí quando chega na espiritualidade, porque eu vou ter que voltar para a espiritualidade, não tem jeito, ninguém vai ficar para semente. Por que você não fez o que você devia? Não, sabe o que é? Porque meu marido reclamava que eu não saía de casa para ir para o centro, e ele estava onde? Estava em casa. Eu estava na esquina batendo papo com os amigos. Aí você não podia ir para o centro. Não, porque minha esposa, sabe, que toda hora ele inventa uma história. Não, a minha responsabilidade sou eu que assumo. Sou eu que assumo. Ou vocês acham que muitas das vezes não acontece da esposa querer ir para um lado e eu tenho que ir para o outro lado? Acontece. É a responsabilidade de cada um. Vocês poderiam estar numa sexta-feira e não estar aqui dentro dos reis. Poderiam, mas não optaram de estar. E muitas das vezes a gente pensa assim: fulano não tinha que estar aqui para ouvir essas coisas. Mas fulano não está, quem está é tu. Então quem precisa somos nós de ouvirmos isso. A proposta do mestre não é de você romper com os seus laços de família. Não é isso. É você saber colocar dentro do horário que lhe é
possível, as condições necessárias para você fazer aquilo que o teu coração pede para fazer. Porque sexta-feira à noite, está dentro de uma casa espírita, para ouvir a Valdo falar, tem que ser muita vontade de aprender mesmo. Muita vontade. Há 10 anos atrás estaríamos aqui, ainda passava ali na porta e falava assim, um bando de fanático. Sabe? Mas é natural isso, não tem nenhum problema. Então, quando Jesus me propõe que eu tenho que dar a atenção na mesma intensidade aos amigos, aquelas amizades que a gente conquista, e aos familiares, eu tenho que dar. Porque eu tenho um segredo para vocês. Nós vamos morrer, já sabemos disso. Mas vamos ter que reencarnar. Vamos ter que voltar à vida física. E Jorge, eu hoje nasci aqui no Rio de Janeiro. Eu posso, na próxima existência, nascer na África. E eu vou ficar chorando lá que eu deixei os amigos aqui no Brasil, nem vou lembrar de vocês, Jorge. Sabe? Por quê? Porque os nossos vínculos, eles são criados pelo coração. E não pela palavra, não por aquilo que eu acho que tem que ser. Então, o meu sentimento tem que ser a proposta do mestre, como eu falei no início. Temos que ser um só rebanho para termos um só pastor, que é Jesus. Ele nos conhece todos pelo nome. Ele não fala assim, vem cá, ô coisinha. Não, ele vai chamar você pelo nome, pelo teu sentimento íntimo. Então, por mais que eu queira entender que a minha responsabilidade é realmente atender ao meu grupo familiar, mas essa responsabilidade não pode conflitar com o meu compromisso de evangelização pessoal. Eu não posso evangelizar meu filho, minha filha, meu irmão, meu pai, minha mãe, não posso. Eu posso evangelizar a mim mesmo. Só que as minhas atitudes, elas vão mudar de tal forma que eles vão olhar, Evaldo mudou. Evaldo já não é o que era. Para encerrar, tem uma jovem lá de Belo Horizonte, que ela é de uma família com ela e mais 8 irmãos, 9 pessoas na família, todos evangélicos, só ela espírita. Então era uma encrenca para ela sair de casa e ir para assistir uma reunião espírita. O pai era presbítero da igreja, tinha responsabilidade lá na igreja. Então, quando ele falava, minha filha vai ter culto domingo, pai, não posso, eu tenho que ter a sopa lá no centro, eu colaboro lá na sopa, e aquilo deixava o pai magoado. 10 anos se passaram, 10 anos se passaram, o pai desencarnou. E todos os filhos lá reunidos no velório, aí alguém pediu a ela para fazer a prece, a oração. E ela fez uma oração com tamanho amor pelo pai, que os irmãos olharam e falaram assim, esse negócio de espiritismo mudou fulana. Ela é outra pessoa. É isso que a gente deseja. Sabe? É isso que a gente quer. Nós estamos dentro de uma doutrina que ela é progressista, de progresso, mas não é um progresso financeiro, não. Não é conquista material, não, porque a doutrina não promove esse tipo de prática. É o progresso moral. É você vir para cá, sair daqui com aquele desejo de ser melhor amanhã. Melhor para o teu pai, para a tua mãe, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para o teu vizinho. É você ser melhor. Que aí a finalidade do mestre vai ser cumprida. Porque quem faz a vontade de Deus é meu pai, minha mãe e meu irmão. Graças a Deus.